It's time! Olá a todos, eu sou o Fábio do Combate Total e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou aqui falar então sobre o Francis Ngannou, sobre a possível volta ao UFC. Isto tudo com base na minha opinião, claramente. E digam-me aí em baixo se vocês acham que isto faz sentido ou se não, eu só estou então a viajar muito. Francis Ngannou, para quem não sabe, eu fiz um vídeo no vídeo anterior e eu disse que Francis Ngannou foi nocauteado por Anthony Joshua no segundo round, coisa que quase ninguém estava à espera. Se alguém estava à espera, acho que era evidente, porque eu acho que se avizinhava uma luta bem difícil, tanto para um, tanto para outro, mas Anthony Joshua fez parecer fácil. Então, o que é que poderá acontecer na carreira de Francis Ngannou? Francis Ngannou tem que lutar MMA. Será que tem que voltar ao MMA? Eu diria que não, caso ele tivesse vencido o Anthony Joshua. Eu penso que ele não iria voltar ao MMA, pelo menos não tão cedo, ou se voltasse, eu penso que ele não tinha muito porque ele voltar, diria eu. Porquê? Tentar ser campeão na PFL, o que é que tem na PFL de muito interessante para ele fazer? Eu penso que nada. Isto porque não é desmerecendo os lutadores da PFL, eu penso que a montra está no UFC. Vocês entendem? Os melhores lutadores estão no UFC, quase todos. A organização que mais estrelas tem é o UFC. O maior adversário que o Francis Ngannou poderia enfrentar está no UFC e chama-se Jon Bones Jones. Essa luta era a que faria sentido. E é por isso que eu disse já no vídeo anterior, a PFL poderia ganhar uma percentagenzinha da bolsa do evento Jones versus Ngannou e só meter lá o UFC, meter a logo da PFL e tudo mais. Penso que era só isso e já estava feito. Fazia-se o contrato, luta entre Jon Jones versus Francis Ngannou. Eu acho que isto fazia mais sentido. Isto porquê? Porque Francis Ngannou agora não tem muito o que fazer. O que é que ele pode fazer? Pode fazer lutas no boxe, mas penso que vai demorar mais um bocadinho até chegar a lutas pelo título, pelos cinturões unificados, para lutar com um eventual campeão desses cinturões na altura. Portanto, eu penso que vai ser mais complicado. E ele pode procurar ganhar ainda mais milhões no MMA, com a PFL fazendo um acordo com o UFC de fazer com que Francis Ngannou e Jon Jones se enfrentem e é como eu digo, colocando uma pequena logo lá na cage do UFC e então fazendo esse crossover. Penso que seria uma das lutas mais importantes da história do MMA, uma das maiores, se não até a maior, ver o Jon Jones, considerado por muitos como o GOAT do MMA, quanto o Francis Ngannou, aquele lutador que nos habituou a knockouts extremos. Todo mundo se lembra daquele knockout contra o Alistair Overeem e esse knockout viralizou muito no mundo e é simplesmente incrível como as mãos de Francis Ngannou são pesadas, o lutador com a mão mais pesada do mundo, com o soco mais forte do mundo. É muito bom ver esse crossover então, PFL contra o UFC, se bem que era mais Ngannou versus Jones, porque a PFL só ia ter lá um logozinho então na cage do UFC, mas também tem a parte de Dana White é um cabeça dura e nós sabemos que ele não gosta da PFL, nem gosta do Bellator. Lembram-se quando ele disse que a PFL e o Bellator se juntaram, né? O Bellator foi comprado pela PFL e ele disse, é uma organização de merda junta com outra organização de merda e formaram as duas uma grande organização de merda. Foi basicamente isto que ele disse. Então está aí o que é que o Dana White acha da PFL, mas nós sabemos que o Dana White é daqueles que diz hoje que não e amanhã diz que sim, porque nós já ouvimos várias vezes o Dana White a dizer coisas que não aconteceram. Lembrando que o Dana White disse que nunca iria haver mulheres a competir no UFC. E agora o que é que nós temos? Várias categorias de mulheres dentro do UFC. Isto porquê? Porque na altura foi a Ronda Rousey que alavancou então o MMA feminino. E agora já existe várias divisões, existe várias campeãs e o UFC e o Dana White gostam bem do MMA feminino e ele lá atrás tinha dito que não iria existir e depois acabou por concordar. Divisão de 74 kg, como tem-se falado já muito, Dana White disse que nunca iria acontecer essa divisão e agora já está a ser cogitada. E então esse crossover então entre a PFL e o UFC, mandar o Francis Ngannou lutar contra o Jon Jones, penso que esta luta até seria possível, porque Dana White é, como eu digo, é de idas e vindas
e ele diz que não, mas depois até acaba por concordar, e eu penso que era uma coisa interessantíssima essa luta, visto que Jones tem só uma luta contra Miocic e talvez uma luta até contra o Tom Aspinall, mas eu penso que se existisse essa luta contra o Francis Ngannou, ele basicamente não iria se importar muito com o Tom Aspinall e queria mesmo o Francis Ngannou, que era esses os alvos dele. Miocic, Ngannou e depois aposentadoria. Talvez até Aspinall, prontos para juntar, e depois acabava a sua carreira mesmo top. Caso vencesse tudo, acabava a sua carreira brilhante, ali mesmo como o Jon Jones sempre quis, com várias gerações, então basicamente dominadas por ele, várias gerações que Jon Jones destruiu e conseguiu pendurar as luvas fazendo o pleno dentro do MMA. Coisa que ninguém ainda tenha feito, e é sair do MMA completamente invicto, sendo que conseguiu limpar várias gerações dentro do MMA. Lembrando que o Jon Jones já limpou 3 gerações dentro do MMA e agora está a querer fazer ainda mais uma geração sofrer nas mãos dele, e era muito bom para o Jon Jones caso ele conseguisse fazer essas 2 ou 3 lutas e conseguisse vencer estas 2 ou 3 lutas. Para ele era do melhor. Já para Francis Ngannou é o que eu digo, eu não sei o que é que lhe espera muito mais no boxe, eu penso que ele irá ter de fazer ainda mais lutas, o que é um pouco mau para o Ngannou, visto a sua idade, que já não é muito jovem, então, e penso que estar a fazer então muitas mais lutas e tudo mais, até chegar ao título e tudo mais, penso que ainda vai demorar um bocado. Eu não sei o que é que Francis Ngannou quererá fazer, se quer voltar ao MMA ou se quer continuar no boxe. Até pode isto que eu estar a dizer não fazer qualquer sentido e o Ngannou simplesmente chutar o MMA para canto, basicamente porque ele já conquistou, já foi campeão do UFC, já conquistou aquilo que ele queria e agora tentar na mesma o boxe até ao final da sua carreira. Mas penso que o Ngannou também possa ver com bons olhos derrotar o GOAT do MMA, apelidado por muitos, pela maioria dos fãs do MMA. Jon Jones é o GOAT do MMA e números, acho que também não podemos mentir que ele tornou-se o GOAT do MMA. Eu já sei que nos comentários vão vir dizer mas o GSP, o Khabib, o Demetrious Johnson, o Anderson Silva, todos esses, este é que é o GOAT, este é que é o GOAT. Malta, eu só estou a dizer o que a maioria diz, o que os especialistas todos dizem e também aquilo que está constado no cartel dele. Ele faz muita coisa que muita gente diria impossível, limpar 3 gerações diferentes. E eu não estou aqui num bate-boca, só estou aqui a dizer o que é que muita gente acha, e eu acho que o Ngannou vai também, com certeza, querer essa luta, caso veja que no boxe será muito complicado chegar então ao título dos pesos pesados do boxe, então ainda mais campeão unificado de todas as organizações, eu penso que será mais complicado agora, e eu penso que ele no MMA teria essa luta logo, caso ele quisesse, caso houvesse o tal acordo entre a PFL e o UFC, penso que essa luta seria casada logo para ontem e então fazia essa luta. E Ngannou de certeza que via com bons olhos se eu nocautear o que é chamado do GOAT do MMA, eu sou o fodão basicamente, e eu sou o mais brabo do mundo. Era isso que ele ia dizer e com certeza ele veria com bons olhos então essa oportunidade. Caso perdesse, basicamente dizia, e eu já conquistei também o que tinha a conquistar, já fui campeão peso pesado do UFC, já fiz o que eu fiz, consegui botar aquele que todos diziam invencível, o Tyson Fury, consegui dar-lhe knockdown, quase venci a luta, numa grande luta, e vários fãs disseram que eu venci até essa luta, grande gente, grande mídia conseguiu ver a vitória do próprio Ngannou, e o Ngannou poderia dizer isso, que fechava então a sua carreira no futuramente, dizia que só lutou contra os melhores. Até pode ter perdido para o Tyson Fury, até pode ter perdido para o Anthony Joshua, e caso até perdesse contra o Jon Jones numa eventual luta, ele poderia dizer que terminou a carreira só a lutar contra os melhores lutadores de sempre, tanto de um desporto quanto do outro. Alguns dos melhores dentro do MMA, o Jon Jones, o melhor, e dentro do boxe, alguns dos melhores, Anthony Joshua e o Tyson Fury, poderia dizer isso. E caso até poderia ter a oportunidade de tentar vencer o Jon Jones, que também era uma boa oportunidade para ele tentar fazer isso.
É o que eu digo, caso vencesse ou caso perdesse, ele não sairia assim tão mal. A sua carreira sempre foi brilhante e sempre foi um lutador muito interessante de ver, o lutador com o soco mais pesado do mundo, mais forte, e penso que todo mundo gostaria de ver essa luta. Digam aí em baixo se concordam comigo ou se discordam, se acham que o que eu estou a dizer não faz qualquer sentido, que o Ngannou vai continuar no boxe, que o Ngannou tem grandes possibilidades então de continuar no boxe, que lhe vão dar mais oportunidades e lutas pelo título e tudo mais eventualmente, ou se concordam comigo e acham que o Ngannou até pode voltar ao UFC. Digam aí em baixo o que é que vocês acham, e se vocês gostaram deixem o like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para receberem todos os vídeos. Eu fui, obrigado.